Cronologia de hoje. Qual velocidade uma notícia ou mensagem chegava até sua casa? A equipe liderada pelo cientista Alestel Pike estudou 50 pinturas em 11 cavernas europeias. A arte mais antiga, datada de 40.800 anos, está em uma parede em El Castellón, no norte da Espanha. Pela data, elas foram feitas ou pelos primeiros humanos anatomaticamente modernos, ou por neandertais, conforme o estudo. A história da escrita começou no período da pré-história, quando os homens faziam desenhos na parede das cavernas, como uma forma de se comunicar. Esses desenhos, chamados de pinturas rupestres, consistiam na transmissão de ideias desses povos, pois representavam seus desejos e necessidades. Uma escrita sistematizada aparece somente por volta de 3.500 a.C., quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Os registros cotidianos, econômicos e políticos da época eram feitos na argila, com símbolos formados por cones. No século XII a.C., os egípcios dispunham de um eficiente serviço postal, onde os mensageiros, tataravós dos nossos carteiros, faziam o percurso a pé, enfrentando longas distâncias, intempéries e problemas de percalço, mas cumprindo sua missão com excelência. O precursor do que viria a ser um jornal foi o romano Acta Diurnatus Diários em latim, lançado no ano 59 a.C., mas não parecia com a publicação que você encontra na banca. Era esculpido em pedra ou metal, dependendo da época, e ficava exposto em locais públicos, como o Fórum de Roma. Caio Júlio César, mais conhecido apenas como Júlio César, foi um líder romano importante no processo de transição do modelo republicano para o Império. Nascido em 100 a.C., viveu até 44 a.C., quando foi assassinado. Todo dia tinha uma edição nova, que apresentava desde avisos oficiais do Império, como decretos do imperador, decisões do Senado e de magistrados, até eventos da sociedade, nascimentos, casamentos e óbitos. O telégrafo semafórico, que antecedeu o elétrico, foi inventado por Claude Chappe em 1792, na França II. A ideia era simples: postes com painéis colocados no alto de torres, dispostas a vários quilômetros entre si, retransmitiam sinais dados pelas posições de painéis colocados nas pontas dos postes. Em documentos históricos, consta que o rádio foi inventado pelo italiano Guglielmo Marconi, que em 1896, montou o primeiro sistema prático de telegrafia sem fios TSF, com equipamentos patenteados pelo norte-americano Nikola Tesla. Em 1896, o russo Alexander Pompov, 1859 a 1905, desenvolve a antena transmissora de sinais a pequenas distâncias, e, no mesmo ano, o italiano Guglielmo Marconi tira patente de seu telégrafo sem fio, que transmite e capta sinais até 100 metros, considerado o primeiro rádio do mundo. Surgimento do telefone. Ao longo do século XIX foram feitas algumas tentativas de criar uma tecnologia que transmitisse a voz por meio da eletricidade, mas foi só em 10 de março de 1876 que o cientista e fonoaudiólogo Graham Bell conseguiu executar a primeira chamada telefônica oficial. Alexander Graham Bell, nascido em Edimburgo, conseguiu a patente do telefone em 1876. Foto. Ele havia dividido um laboratório com Melk nos Estados Unidos, e lucrou bastante com a invenção, inclusive fez parceria com o imperador brasileiro Dom Pedro II, que conheceu o telefone em uma exposição. Dom Longy Bell, FRSE, foi um engenheiro escocês, e o primeiro a construir um sistema de televisão viável, transmitindo, pela primeira vez, em fevereiro de 1924, imagens estáticas, através de um sistema mecânico de televisão analógica, sendo, então, o primeiro a alcançar este feito. ENIAC Electronic Numerical Integrator in Computer foi o primeiro computador digital e eletrônico programável do mundo. A sigla, que significa integrador e computador numérico eletrônico, representa um marco na história da computação. ARPANET e a origem da Internet. Nesse momento, surge o protótipo da primeira rede de Internet, a ARPANET Advanced Research Projects Agency Network. Assim, no dia 29 de outubro de 1969,
foi estabelecida a primeira conexão entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford. Se atualmente o celular é um dos dispositivos mais populares do planeta, isso pode ser atribuído ao engenheiro eletrotécnico Morten Koopman. Afinal, foi ele que apresentou o primeiro telefone móvel, no dia 3 de abril de 1973. Nessa época, Koopman trabalhava para a Motorola. A internet é atualmente o meio de comunicação mais utilizado no mundo. Representa uma rede que liga mundialmente milhares de computadores e aparelhos celulares. Esse meio de comunicação revolucionou a sociedade e as formas de se comunicar. Se inscreva no canal, comente e deixe o like.